Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Eu sou o João e estamos aqui em mais um episódio do Historializando. 2 semanas sem episódio, enfim, tá. A vida está corrida, porém estamos de volta e hoje vamos falar sobre China e Taiwan. Conflito que às vezes é muito noticiado, pode rolar uma guerra com os Estados Unidos envolvido. Então, hoje você vai saber qual é a história por trás desse conflito entre China e Taiwan, ou entre a República Popular da China e a República da China. A primeira vez que os europeus chegaram na ilha de Taiwan foi em 1542, em que a ilha foi acessada pelos portugueses e recebeu o nome de Formosa. Na época, a ilha pertencia à China, que vivia a época da dinastia Ming. A dinastia Ming depois ela seria substituída pela dinastia Qing, que se tornaria a última dinastia chinesa em formato de governar a China como uma monarquia. E muitos europeus tentaram estabelecer pontos de comércio na ilha de Taiwan, na ilha de Formosa. Os holandeses com a Companhia das Índias Orientais, Companhia Holandesa das Índias Orientais, os espanhóis tentaram também estabelecer comércio com a ilha de Taiwan, porém ela sempre se manteve a China até o final do século XIX. Na época, a dinastia Qing já vinha sofrendo algumas derrotas e sofreu ao longo do século várias derrotas, principalmente nas duas guerras do ópio. No caso, a primeira guerra do ópio contra os ingleses, a segunda teve participação também de franceses e dos estadunidenses. E para coroar esse conjunto de fracassos, no final do século XIX, ocorreu a primeira guerra sino-japonesa, em que o Japão vence. O Japão era uma potência emergente no cenário mundial, no caso o cenário lá asiático, depois iria para ser mundial. E com a vitória do Japão na primeira guerra sino-japonesa, a ilha de Taiwan e outras ilhas do Oceano Pacífico, elas se tornariam parte do Japão. Ao longo também da dinastia Qing, se criou uma ideologia de que todos os territórios que já fizeram parte da China, eles voltassem a fazer parte. Então esses territórios eles seriam, eles fizessem parte da China, no caso Taiwan, o Tibete e o Mar do Sul da China. E eu vou falar depois disso, quando a China acabar na Guerra Civil. Porém, Taiwan vai para o Japão começa uma japanização das ilhas, porque da ilha de Taiwan. Então, é cultural, econômica, passa a japonizar a ilha. Os nativos chineses, eles tentaram alguma revolta, mas sem muito sucesso. Então, a ilha passa a ser do Japão. E em 1911, vem um ponto importante, um marco importante na história da China, que é a Revolução de 1911, em que derruba a dinastia Qing, que se torna a última dinastia a comandar a China em formato de monarquia, e entra o grupo, a República do Kuomintang, o Partido Nacionalista, feito por Sun Yat-sen, que é meio que o criador, entre aspas, da China original, e ele é considerado tanto na República da China quanto na República Popular da China. A China, então, ao longo desses anos, com a República do Sun Yat-sen e do Chiang Kai-shek, que eram os dois principais nomes, eles tentavam, muitas vezes, conquistar o poder dentro da China, e isso também deriva o poder de muitos, meio que senhores feudais, entre aspas, porque não era bem isso. Mas é só é só algo do que era, uma comparação do que era parecido. E esses senhores feudais, que eram donos de terras no campo, eles tinham muito poder dentro das dinastias chinesas. Eles vinham perdendo esse direito com a República Nacionalista. Então, esses senhores feudais, eles criam um grupo que é o Partido Comunista Chinês, liderados por Mao Zedong. E em 1927 inicia-se a Guerra Civil Chinesa entre os nacionalistas da parte do Sun Yat-sen e do Chiang Kai-shek
e os comunistas do Mao Zedong. A Guerra Civil Chinesa dura até 1936, em que a guerra é interrompida, na verdade, porque inicia-se a Segunda Guerra Sino-Japonesa, uma das guerras da Segunda Guerra Mundial, em que o Japão ele tenta invadir a China. Então, os dois partidos eles se juntam contra um inimigo maior e, enfim, a guerra dura até 1945, em que até o final da Segunda Guerra Mundial, em que os chineses vencem, o Japão é derrotado. Com a derrota do Japão, as ilhas que a China tinha perdido durante a Primeira Guerra Sino-Japonesa, elas são devolvidas à China. As ilhas eram do Japão e passaram a ser devolvidas para a China, tá incluso a ilha de Taiwan. Com o final da Segunda Guerra Sino-Japonesa e da Segunda Guerra Mundial, eles voltam a se confrontar e a Guerra Civil é reativada. A guerra dura mais 4 anos, até 1949, em que o Partido Comunista do Mao Zedong vence a guerra e o Partido Nacionalista do Chiang Kai-shek ele se exila, no caso, em Taiwan e estabelece lá como uma nova capital da China. Os comunistas venceram muito por conta que eles receberam ajuda da União Soviética, já num período de início de Guerra Fria. Os Estados Unidos não estavam muito interessados na China nessa época, estava mais focando em meio que ocupar o Japão e outros territórios. Também logo após o final da Guerra Civil Chinesa, a gente teve a guerra na Coreia. Mas então, como passou a ser a relação entre a China e Taiwan? Primeiro que Taiwan não se chama Taiwan. Taiwan é o nome que a gente fala. O nome oficial do país é República da China. Enquanto a China continental, a China grandona, que todo mundo conhece, é República Popular da China. Então você não tem essa diferenciação. Por quê? Porque ambos os países eles estabelecem um lema de uma China apenas. Então, basicamente, se você conhece a República Popular da China, você não tem relações com Taiwan. No caso, Taiwan quer ser considerada China. Mas se você tem relações com uma, você não tem com outra. Se você não tem com a outra, você não tem com uma. E essas relações, no caso o Brasil. O Brasil reconhece a China, a República Popular da China, a China continental, a China grandona. Porém, não reconhece Taiwan como China. Apesar disso, tem relações comerciais. Então, só não tem relações diplomáticas. O Brasil, por exemplo, tem uma embaixada em Taiwan. Apesar dos Estados Unidos ele não ter ajudado os nacionalistas durante a Guerra Civil, eles em 1955 eles assinam um tratado com Taiwan, um tratado de segurança. Então, basicamente, se começar uma guerra, os Estados Unidos vão ajudar Taiwan. Apesar de que os Estados Unidos eles reconheçam a China, a República Popular da China, como a China e não Taiwan como China. E aí vem aquelas incoerências da geopolítica. Porque os Estados Unidos basicamente não reconhecem Taiwan como a China, mas eles são quem garantem a independência de Taiwan. E vem também a questão da ONU. Por quê? Porque após a Segunda Guerra Mundial é criada a Organização das Nações Unidas. E na ONU, um dos fundadores foi a China do Chiang Kai-shek, a República Nacionalista, e que depois iria para Taiwan. E até quando durou isso daí? Até 1971. Então a China do Chiang Kai-shek, a China de Taiwan, ela ficou com a vaga da China na ONU até 1971, em que houveram negociações secretas, tanto entre a China comunista, a China do Mao Zedong e os Estados Unidos. Houveram negociações que colocava a China, a República Popular da China, como a representante da China na ONU. Até porque a China já era bem maior, a China ela tinha mais população e também em 1971 estava começando a desenvolver armas nucleares. E a China, a República Popular da China, ela vê Taiwan como uma província rebelde e quer reconquistar Taiwan, seguindo aquele modelo nacional, aquele modelo
saudosista que eles tinham durante a dinastia Qing, de que todos os territórios já fizeram parte da China, eles tinham que voltar a fazer parte. Então, o Mao Zedong, como o líder supremo da China, bom, a China até hoje, ela tenta reconquistar Taiwan, não quer o meio por força, o meio por guerra, quer reconquistar na paz, porém são dispostos a recuperar na força. Inclusive a China hoje, ela tem conflitos por fronteiras no Mar do Sul da China, principalmente com as Filipinas, e a China, durante a década de 50, ela invade e conquista o Tibete, que na época era um país independente. Então, essa questão ela se torna muito forte e é muito forte até hoje na China, tanto que você não pode falar de Taiwan como um país independente dentro da China, que isso vai pegar um pouco mal. Atualmente, apenas 14 países reconhecem Taiwan como a verdadeira China e têm relações diplomáticas com Taiwan. O mais famoso deles é o Paraguai, até porque o Paraguai tem uma rivalidade em questão de vendas de produto em alta escala com a China. Então, eles reconhecem Taiwan como a verdadeira China. Recentemente, o país mais recente a deixar de reconhecer Taiwan como a China foi a Nicarágua. Até porque a China, ela está planejando construir um canal na Nicarágua, uma espécie do canal do Panamá, só que na Nicarágua, bom, por vários motivos geopolíticos, e aí já é um assunto para outro, outro episódio. Então é isso. Se você gostou, compartilha. Estudem mais sobre China e Taiwan. Foi apenas um resumo. Tem muito mais coisa para falarmos. E como dica para vocês entenderem, tem um podcast aqui no próprio Spotify que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Um podcast muito bom que, por mais que tenha futebol, é um podcast de história. Tem lá um episódio sobre China e Taiwan. Beleza? Tem também sobre vários outros países e sobre a história deles. Então, valeu e até semana que vem.